Olá, pessoal! Hoje teremos a última conferência do curso de autoconhecimento. Esta conferência nos dá informações muito importantes, para que não nos deixemos enganar no caminho interior. Como podemos conhecer pessoas que se dizem mestres iluminados, seres transcendidos que devemos seguir, podemos até estar atualmente seguindo pessoas, instituições ou autores, sem realmente saber se seu caminho e objetivo é negro ou branco. Nesta conferência veremos como diferenciá-los internamente e distinguir se os templos em que encontramos nos mundos internos são templos de magia branca ou de magia negra. Assim, entre os objetivos desta conferência estão saber o que é um templo, saber que existem templos de magia branca e templos de magia negra, saber diferenciá-los. Também conhecer cada uma das partes do templo e seu verdadeiro significado. Saber o que é um ritual, e quantos tipos de rituais existem e o que são. Vamos começar este tema falando um pouco sobre o poder da energia sexual, pois veremos que é justamente nela e no uso que se faz, que estão os poderes tanto dos magos negros quanto dos magos brancos. A força sexual nas mãos dos magos brancos e dos magos negros é uma grande arma. Ao usar esta poderosa energia sabiamente, refreando o impulso sexual e fazendo essa energia subir pela coluna vertebral, nos tornamos fortalecidos, revitalizados, desenvolvemos positivamente os chakras, e com eles as faculdades, forças, virtudes e poderes que estão latentes dentro de nós. Além disso, ao fazer isso, desenvolvemos nossos corpos internos. Quando negamos o impulso sexual ou o desejo de fornicar, então o fluido maravilhoso retorna ao corpo astral, multiplicando seus esplendores inefáveis, e assim nascerá o Cristo dentro de nós. Por outro lado, com o derramamento fatal deste fluido, milhões de átomos solares são perdidos. O movimento de contração sexual que se segue ao derramamento do sêmen, recolhe dos infernos atômicos do homem milhões de átomos satânicos que substituem os átomos solares perdidos. É assim que formamos o diabo em nós, e desenvolvemos todos os poderes malignos do órgão kundartiguador. Assim, com a energia sexual podemos formar o Cristo ou o diabo dentro de nós. Tendo isso claro, vamos ver o que é um templo? Talvez já tenhamos ouvido a frase que diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E isso porque a palavra templo está relacionada, na verdade, ao nosso corpo físico, que é o laboratório onde oficia o terceiro Logos ou Espírito Santo, que é a força criadora da nossa energia sexual. Entendendo isso, podemos deduzir que existem dois tipos de templos, o masculino e o feminino. Portanto, podemos afirmar que em cada um será feita uma criação diferente, pois cada um é um laboratório individual. Os templos que vemos no plano físico são representações do templo real, que é o corpo masculino, e o corpo feminino. Então, toda vez que um casal se une sexualmente em seu templo individual, um ritual mágico está sendo oficiado. O Espírito Santo ou terceiro Logos sempre criará durante este ritual. O uso que fazemos da energia sexual durante a prática sexual definirá o tipo de ritual que estamos fazendo e o tipo de criações que faremos. Quando fazemos sexo para nos reproduzir, a energia criadora sexual do homem e da mulher se encontram no útero, onde a criação começa. Quando recorremos ao sexo para criar os filhos da luz, que são nossos corpos internos, o ritual da magia sexual é chamado de suprassexo, que é a união sexual do falo e do útero sem derramar a energia criadora sexual. Neste tipo de ritual, cada um dos participantes faz sua própria criação com base na união sexual. Este é um ritual de magia branca, no qual a energia é direcionada para dentro e para cima. Os participantes deste ritual serão as diferentes partículas de consciência liberadas com a morte psicológica, prontas para subir aos céus. Quando vamos ao ato sexual com o propósito de nos divertir, sem outro propósito que não seja o prazer, sem nenhum objetivo transcendental, essa união também gera a sua própria criação. Os filhos das trevas e os demônios ou defeitos psicológicos. Esse tipo de ato sexual é conhecido como infrassexo, pois se refere ao sexo animal com fornicação, e não há pureza. Quando a magia sexual é praticada com o propósito de despertar o mal, a energia sexual é derramada na ione feminina, onde é contaminada, e então intencionalmente reabsorvida e direcionada para os infernos atômicos do praticante. Ao fazer isso, a pessoa estará gradualmente despertando os poderes demoníacos do mago negro, o que mais tarde lhe permitirá alcançar o grau de anagarika.
Eles já têm conhecimento do poder da energia sexual e a usam para despertar poderes sinistros. Isso é conhecido como um ritual de magia negra. Então, podemos ver que a palavra magia está relacionada à magia sexual, ao sexo. Na magia branca, desenvolve-se a Kundalini, que é a serpente ígnea dos nossos mágicos poderes, ascendendo para dentro e para cima. Na magia branca, nunca há fornicação. Enquanto com a magia sexual negra se desenvolve o órgão kundartiguador, que é a serpente tentadora do Éden. E por analogia dos opostos, se desenvolvem os poderes mágicos invertidos. Magia negra é o sexo com fornicação. Portanto, é importante entender que toda pessoa que se une sexualmente para fazer ascender sua energia está a caminho de se tornar um mago branco, enquanto toda pessoa que se une sexualmente para derramar sua energia está a caminho de se tornar um mago negro. Mesmo aqueles que praticam o tantrismo cinza e que não têm o conhecimento do valor e do poder da energia, cedo ou tarde se tornam magos negros, porque seu envoltório seminal enegrece a cada fornicação, até que acabam em algum momento despertando no mal. Uma pessoa pode parecer fisicamente muito pura, ou aparentar ter um alto nível de iluminação espiritual, mas se ela estiver fornicando em seu templo interior, realiza rituais de magia negra. Fazendo uma investigação interna e pedindo ao nosso ser que nos permita ver o templo da pessoa de quem estamos recebendo um ensinamento ou que estamos seguindo. Ou mesmo visitando no mundo astral lugares onde no mundo físico nos congregamos para receber instruções espirituais, podemos, se conhecermos de antemão os simbolismos que diferenciam um templo negro de um branco, saber que tipo de instrução ou conhecimento estamos recebendo. Existem algumas características que podem nos levar a elucidar se estamos diante de um templo de magia branca ou de um templo de magia negra. É sempre bom confirmar internamente guiado pela intuição e usando a conjuração de Júpiter, já que os magos negros muitas vezes disfarçam seus templos buscando enganar buscadores ingênuos. Nos templos da Loja Branca aprende-se o suprassexo com os 3 fatores. Busca-se o despertar da consciência, a criação dos corpos existenciais e a autorrealização do ser. Estudantes que queiram fazer seu próprio trabalho de autorrealização são convidados. Nos templos da Loja Negra, por analogia dos opostos, pratica-se o infrassexo, cujo objetivo é despertar os poderes do órgão kundartiguador, sem deixar de sentir o prazer do orgasmo que a fornicação produz. Não se quer a autorrealização do ser, nem a criação dos corpos existenciais. Persegue-se unicamente os poderes que permitem governar os outros. Portanto, os magos negros vencem quando escravizam seus semelhantes, dão ensinamentos que confundem, ridicularizam os ensinamentos do suprassexo, e geralmente buscam fazer com que os estudantes se dediquem somente a despertar os diferentes poderes e faculdades, de forma fácil. Em todos os templos da Loja Negra, o Cristo é terrivelmente odiado, e pela mesma razão o amor e o suprassexo são odiados. Se entendermos tudo isso, veremos por que, para alcançar seus objetivos, disfarçam seus templos como se fossem da Loja Branca. A única maneira verdadeira de diferenciar um templo de magia negra de um de magia branca é com a intuição. No entanto, é importante analisar certos simbolismos que nos permitem identificar quando, nos mundos internos, nos encontramos diante de um templo de magia branca ou magia negra. Os símbolos que vamos encontrar em um templo da Loja Branca são: na entrada do templo haverá 2 colunas, uma branca e uma preta. Elas são Jaquim e Boaz, os 2 guardiões do templo. Também podemos encontrar, ao entrar, uma tela que protege o interior do templo da vista do exterior. Ela representa o ímen da mulher. Uma vez dentro do templo, veremos que há 3 canais pelos quais você pode caminhar. O canal central representa o Nadishitra, e os 2 canais laterais representam os condutos de energia Ida e Pingala. Simbolizam concentração, imaginação e vontade, respectivamente. Também vamos encontrar as fontes de água benta em ambos os lados do canal central, que representam as glândulas sexuais, gonadas ou ovários. E a qualidade da água nelas também é uma indicação do estado da energia daquela pessoa. Também podemos ver 7 lâmpadas penduradas no canal central. Essas são as 7 igrejas do Apocalipse. Na 5ª coluna, um púlpito, que simboliza o corpo da vontade, a palavra desenvolvida, a igreja de Sardes, para o sacrifício pela humanidade e para entregar sabedoria, relacionado ao sacerdócio.
Oficiando naquele templo estará um sacerdote, que representa a força masculina, a sagrada afirmação, o princípio ativo de irradiação e penetração, Osíris, a lança ou falo. Junto com uma sacerdotisa que representa a força feminina, o santo negar, o princípio passivo de recepção e reabsorção, Ísis, a Ioni feminina. Também podemos encontrar um caldeirão com 108 velas. Ele nos mostra cada uma das 108 existências da pessoa com um corpo físico humano. Para acessar o altar, encontraremos 3 passos, indicando as 3 descidas ao sexo para fazer as diferentes criações, as 3 montanhas pelas quais o iniciado deve passar, também as 3 forças primárias. A cúpula do templo deve ficar acima do altar. A cúpula simboliza a cabeça. Esta parte do templo deve estar voltada para o leste. Abaixo da cúpula, um altar de pedra em forma cúbica perfeita, que representa a pedra cúbica de Jesod, a cama onde o homem e a mulher praticam magia sexual. É ali onde a pedra cúbica é aperfeiçoada. No altar uma toalha de mesa branca, com a inscrição PTR em letras vermelhas. P é para Pater ou Pedro. T é para Tão, a cruz em forma de T. E R é para Ra, o elemento fogo. No altar um cálice, que representa a mente e seu veículo, o cérebro, onde é carregado o vinho, que representa a energia transmutada, a energia sexual criadora do Espírito Santo. Horus, o Criador, também representa o órgão sexual feminino. No altar também encontramos o pão, que representa o corpo de Cristo, também a sabedoria. Também podemos encontrar outros elementos. Um copo de água. A água representa o enseminis, a energia sexual criadora para a transmutação sexual. Vinho, que representa a energia já transmutada. Bíblia e livros, que representam a sabedoria do Mestre. Espadas, que representam a vontade do Mestre. Lei rigorosamente. Também um cajado ou bengala com 7 nós, símbolo da medula espinhal. Amarrados no topo da bengala estão 3 borlas, que representam os 3 fatores com os quais a cana é levantada. Uma foice, que é o elemento dos anjos da morte, simbolizando o desejo de que a lei seja aplicada. Podemos encontrar no altar um candelabro com 3 velas, que representam as 3 forças, Pai, Filho e Espírito Santo. Um candelabro com 7 velas, que representa os 7 corpos, ou as 7 serpentes de fogo, os poderes da coluna vertebral. Podemos ainda encontrar uma cruz de madeira, representando a união sexual do homem e da mulher, Lingam Yoni. Um crucifixo que simboliza o iniciado disposto a morrer e ressuscitar. Podemos encontrar ali uma pentalfa, de pé, com a cabeça erguida e os pés no chão. Isso representa o homem autêntico, o universo em si. Também podemos ver flores. Elas representam as virtudes da alma, adquiridas através da luta pela perfeição. Também poderíamos encontrar ali um leão, símbolo da lei. E a imagem de um galo com a inscrição Ele é Ele. Isso significa, eu sou aquele que desperta o dia, a consciência. Representa o Lúcifer. Podemos encontrar no altar uma pena de águia, que é o símbolo do ar. Em um templo de magia branca podemos encontrar vestes. Estas representam as vestimentas da alma, os corpos existenciais do ser. Devemos também encontrar um fogo aceso, que representa a fé consciente. Também um espelho, representando a autoobservação, e para lembrar que cada falha que vemos nos outros é um reflexo de nós mesmos. Também encontramos um relógio, símbolo do tempo ou corpo vital, representando a curta duração da existência. Também uma bandeira, símbolo do ideal que buscamos, que é o da autorrealização. E a queima de incenso. Isso representa a harmonia do plano mental para a prática sexual, os pensamentos puros que sobem para as esferas mais altas. Também devemos ter em mente que todo templo deve ser construído sobre um curso de água subterrâneo. Todo templo de magia branca deve ter sua cúpula no leste e sua entrada no oeste. Isso indica a direção da energia na transmutação, para dentro e para cima. E que todos os magos brancos carregam a espada no lado direito. Se ao fazermos nossas investigações internas, vemos esses símbolos, ou ao perguntar ao ser por alguém, ou algum lugar que precisamos investigar, ele nos mostra alguns desses símbolos, então já sabemos seu significado.
Nos templos da loja negra, por outro lado, encontramos o oposto. Encontramos a pentalfa invertida, com a cabeça para baixo e os pés para cima, representando a queda da torre, a fornicação. Também representa a cabeça do diabo. Encontramos 4 fogos, mostrando que eles trabalham com o poder dos 4 centros inferiores. A cruz invertida, representando a prática do sexo com fornicação. Também podemos descobrir que o ritual está sendo realizado por um padre e um coroinha. Isso indica uma prática homossexual ou infrassexo. No templo do Mago Negro sempre há fornicação. O Mago Negro aconselha o celibato. Eles praticam a homossexualidade religiosa. Eles coletam o dízimo. Lá, não se ensina a morrer. Ou seja, não ensinam a praticar a morte psicológica. Eles dizem que são eles que perdoam pecados. Eles rezam missas satânicas ou missas negras. Nos templos de magia negra, Javé é adorado. Nos templos de magia negra, o Cristo não é querido, nem a Mãe Divina, porque a energia é derramada. E os magos negros carregam a espada no lado esquerdo. Todos esses simbolismos nos são dados para que não nos deixemos enganar, e possamos saber claramente por onde entramos internamente, e de quais lugares e de quem estamos recebendo instruções. Lembre-se sempre de que o corpo físico é o templo em nós. Podemos ver aqui como os templos antigos são, na realidade, uma representação da constituição interna do microcosmo homem. Cada um de nós é um templo interior, e a síntese da magia sexual branca está contida em um autêntico templo da loja branca. Devemos trabalhar em nós mesmos para nos tornarmos um. Esta foi a 25ª conferência da fase B, que é a última do curso de autoconhecimento. Esperamos que estas informações tenham sido úteis, e que tenham muito sucesso em seu trabalho interior. Permanecemos à disposição para qualquer dúvida, ou qualquer coisa em que possamos ajudá-lo. Muito obrigado pela oportunidade de trazer estes ensinamentos. Muito obrigado por assistir e compartilhar.